De Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, as usinas de ideias. Direção artística é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, uniformizado com o manto sagrado do Parada dos Esportes, é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN. Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda terça-feira é dele, o nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Todos molhados? Tem chovido muito por aí? Essa temperatura tá maluca, não? Então, faça como o Vieira, onde vai, leva o guarda-chuva e a galocha de borracha para não molhar os pés e pegar friagem nas juntas. E a previsão do tempo da Maju, coisa de louco. Para amanhã na região, chuva, sol, frio, calor, recomendando levar uma roupa leve, um agasalho e também guarda-chuva e tomar bastante líquido para se hidratar. Interessante, né? Na maioria dos estados brasileiros não chove, mas só se vê lama por todo o Brasil. E no futebol também, enlameado. Mandato político ou esportivo, automóvel e armas matam muita gente. Basta estar em mãos erradas. Acreditar na estrutura do futebol está mais difícil do que fazer gargarejo de bruço. Pois é uma vergonha atrás da outra. Quando jogava futebol, nós vimos o Renato Gaúcho, hoje técnico do Flamengo, marcar um gol e colocar o dedo sobre os lábios pedindo que a torcida adversária calasse a boca. O Gaúcho foi ovacionado por um Maracanã lotado e o árbitro da época, o José Roberto Reit, colocou a bola no centro de campo e autorizou nova saída. Flamengo 1-0 para delírio da torcida. Nós já vimos jogador fazendo o arco e flecha, disparando contra alguém no estádio, imitações de animais. Lembra do Viola? Imitando um porco no Morumbi, jogo de videogame, dancinhas provocantes, que é uma explosão de alegria por um gol marcado ou uma vitória conquistada. Nada disso foi advertido. E nem teria porquê. Mas um beijo é absurdo para a arbitragem brasileira. Ou depende de onde parte o beijo. É a impressão que temos daqui. E não há nada que justifique o atleta Pikachu do Fortaleza, ter sido advertido com um cartão amarelo. Será que o árbitro que apitou Chapecoense e Fortaleza e que puniu o beijo do Pikachu daria cartão amarelo se fosse o Gabigol do Flamengo ou o Hulk do Atlético Mineiro? É claro que não. É por essas e outras que o futebol brasileiro pode ser lançado às feras do desinteresse. O futebol nunca foi apenas as quatro linhas. O jogo quadrado e sem sal sempre teve tempero, sempre teve história para contar. Minar ou impedir que histórias sejam criadas e que cada partida tenha os seus elementos particulares é tirar a graça desse futebol. Um beijo, uma pequena ironia, uma resposta, como faz parte do futebol, advertido com cartão amarelo. O beijo se tornou nocivo. Nós já vimos comemorações com jogadores fazendo gestos de armas, metralhando o time e a torcida adversária, e ninguém fez absolutamente nada, faz parte do espetáculo. Agora, um beijo pode ser motivo de punição. Pobre futebol. Talvez é por causa de um beijo desse do Pikachu que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, atentou contra a sua comandada da entidade, assediando-a sexualmente. Mas cabe o questionamento. A arbitragem brasileira está mal amada. Não há outra impressão de uma advertência tão absurda tendo em vista o fato gerador. É isso, amigos. Para você que também não concorda, um forte abraço e a todos um beijo no coração. E sem cartão amarelo, hein? E também sem opinião do Central do Apito. Forte abraço e até terça. Fui! Obrigado, Dirceu Plenamente, passando pelo microfonaço da Rádio CBN, dando a sua opinião. Os comentários do Dirceu são sempre bons, sempre com aquela pitada de bom humor, aquele sarcasmo na medida certa. Obrigado, Dirceu. Hoje tá embaixo da coberta, né? Tá frio pra danar. Agora 4h14, o assunto é tênis de mesa, porque estamos em contato com ele, Cláudio Massad, mesa tenista paralímpico, tem várias conquistas, vários ótimos serviços prestados ao tênis de mesa brasileiro, representando a sua cidade Bauru e representando, claro, o Brasil. Ele está conosco para falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Claudião? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo meu, Claudião. Claudião, você tá feliz, né? O São Paulo bateu o Corinthians ontem no Morumbi. Tô felizaço, São Paulino roxo, né? Deu para lavar um pouquinho a alma. Vamos ver agora se o time consegue se reerguer e até conseguir uma vaga na Libertadores. Estou esperançoso, mas com pés no chão. Você confia no Rogério Ceni de técnico? Confio, eu acho que ele está mais preparado hoje, né? O problema acho que não é só o técnico, né? São os jogadores, né? Tem que conseguir fazer com que os jogadores comprem a ideia e batalhem pelo time e pela torcida, né? Então espero que ele consiga fazer isso. Maravilha. Ô Claudião, vamos falar de tênis de mesa, que é o assunto que a gente gosta de conversar e com você não poderia ser diferente. Fala um pouquinho do início da sua carreira. Você começou jogando tênis de mesa, mas na verdade, como todo mundo, acho que começa, todo mesa tenista profissional, quando começa a praticar, começa no ping-pong, né, Claudião? Foi isso mesmo, Vieira. Comecei no ping-pong em 1997. Naquele ano eu jogava futsal no SESI aqui da minha cidade de Bauru. Era uma equipe de futsal muito forte que tinha no SESI. Eu era goleiro e nos intervalos dos treinos a gente ficava brincando até então do ping-pong. E eu fui querendo mais ter vontade de ficar na mesa para ficar jogando ping-pong do que treinar futsal. Até que uma hora meu saudoso técnico Ari, que faleceu agora recentemente, infelizmente, falou assim para mim: cara, você vai ter que optar, ou um ou outro, fazer os dois não vai dar, ainda mais no mesmo horário. Aí eu falei, eu vou pro tênis de mesa. Ele olhou para mim e falou, sabe a decisão. E aí, passados 24 anos, graças a Deus, eu tenho uma carreira de muitas conquistas, são 22 medalhas internacionais, sendo 6 para Pan-Americanas, 4 ouros, 2 pratas, disputei o Mundial 2018, sou campeão dos abertos da Costa Rica 2016, da Argentina 2019, entre outras várias medalhas do circuito internacional, 5 vezes campeão brasileiro paralímpico, 2 vezes campeão brasileiro individual olímpico também. Graças a Deus, uma carreira bem bacana aí, espero continuar trazendo mais resultados, principalmente pro Brasil. Ô Claudio, você era aqueles moleque fominha que ficava na mesa jogando manda e deixava uma fila desgraçada do outro lado e você ficava sozinho do outro? Até hoje eu sou assim, cara. Eu jogo assim e odeio perder e sair da mesa. Ótimo, todo mundo faz isso. Agora, ô Claudião, a transição do ping-pong, que a gente pode considerar como o lazer, a brincadeira, para o tênis de mesa, que é a profissionalização do ping-pong, aconteceu a partir do momento marcante na sua vida com relação ao seu irmão, não foi, Claudião? Na verdade, eu já jogava tênis de mesa, Vieira. A questão foi de me profissionalizar mesmo no esporte. Eu comecei a praticar em 97. Em 2002 eu me formei no colégio, no terceiro colegial. Em 2003 eu ingressei na faculdade de Direito. Não era o que eu queria, apesar de gostar muito do curso, da minha turma, então era incrível. Eu me formei em 2007, mas eu sentia falta de algo, né? E 2008, porque Bauru até então não tinha estrutura para treinar, eu fui treinar em Marília, que é uma cidade aqui perto de Bauru, que até então era um dos grandes polos do tênis de mesa do Brasil. E nesse ano aí meu irmão acabou ficando doente, o Paulo. Nós somos em 3. O Paulo é de 1970, o Fernando é do meio de 83 e eu sou o caçula de 85. E ele acabou contraindo H1N1 e ele pediu que eu ficasse com ele internado no hospital. Eu prontamente atendi, né, para dormir com ele. E como ele era mais meu pai do que meu irmão, muito pela diferença de idade e pela ausência do meu pai também, eu sempre mais o tive como ídolo, né? E ele nunca comentava as coisas da vida dele. E naquela semana ele me comentou várias coisas, dentre elas que ele era infeliz. Ele falou assim pra mim, Cláudio, saindo daqui eu vou ser feliz. Eu vou fazer o que eu amo. 4 dias depois, mais ou menos, ele veio a falecer. Eu costumo dizer que foi a maior derrota da minha vida, mas em contrapartida foi o que me impulsionou a assumir minha carreira, a lutar para ser um atleta de tênis de mesa no Brasil e em Bauru, que é muito difícil. Fiz educação física, me graduei e estou até hoje aí lutando para ter dignidade no esporte acima de tudo. Maravilha, uma bela história e que sirva de lição. Aliás, você é palestrante também, né, Claudio? Então, com certeza, você conta com mais detalhes essa história, que eu acho que motiva muitas pessoas em relação a isso, né? Para a vida, independente do esporte, independente do segmento da pessoa, essa sua história serve de motivação para todos que ouvem, né? Sim, e a gente vê, as pessoas hoje são muito frágeis mentalmente, emocionalmente, muitas vezes elas se deixam abater por coisas que
para nós são pequenas, para elas podem ser grandes, né? Mas aí depende da questão da ótica. E quando eu me tornei palestrante era justamente para poder contribuir com as pessoas. Não só na área do esporte, mas como você falou, em qualquer área da sociedade, a palestra serve, porque eu passo algumas dicas que eu uso na minha vida que me fizeram ter a carreira que eu tenho hoje de sucesso. Passar por cima de obstáculos, enfrentar barreiras e continuar lutando, que é o que todo mundo deve fazer, né? E por isso que eu falo, ser atleta no Brasil é muito, muito difícil. Hoje o que mais me motiva não é só conquistar medalhas para o país, mas sim viver dignamente do esporte, mostrar para as pessoas que é possível a gente viver dignamente do nosso sonho. E o tênis de mesa tem muito disso, né, Claudião? Tem muita concentração, aquele momento em que o jogo parece perdido, é um jogo muito dinâmico, onde a reviravolta sempre acontece, e tudo isso que você está falando se encaixa perfeitamente na modalidade de tênis de mesa, né, Claudião? Sim, eu costumo dizer que o tênis de mesa é um estilo de vida, né? Afinal de contas, o esporte é saúde, é educação, é cultura, é inclusão e bem-estar social, é segurança pública. Afinal de contas, a criançada não vai ficar na rua se ela estiver praticando esporte, né? Então, além disso, como você falou, todas essas situações do tênis de mesa, raciocínio rápido, coordenação motora, a gente trabalha com a coordenação motora fina e a grossa, trabalho em equipe, apesar de ser um esporte individual, ele não é. A gente depende de técnicos, profissionais, atletas, sparrings, patrocinadores, então é um esporte totalmente coletivo, que ensina muito todos os dias. Eu respiro e vivo tênis de mesa, o que eu pratico na mesa, eu levo fora também na minha vida, como disciplina, humildade, resiliência. Eu acho que é o que todos nós devemos ter muita resiliência para a gente enfrentar a pandemia, para a gente enfrentar os nossos problemas, mudar a ótica de enxergar tudo problema, achar que tudo é um problema e encontrar solução. Afinal de contas, nós atletas de alto rendimento, nós somos treinados para vencer, para encontrar solução. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas também. E o tênis de mesa também é uma modalidade esportiva inclusiva, porque desde o ping-pong até o esporte profissional, o de alto rendimento, é um esporte que podem praticar ao mesmo tempo criança, mais velho, mulher, gordinho, perfeito, magrinho, baixinho, com deficiência, sem deficiência. Dá para todo mundo jogar em bom nível e agregar todo esse pessoal no mesmo lugar, numa mesma mesa, né, Claudião? Perfeitamente. Eu costumo dizer que é um esporte muito democrático. Eu mesmo sou um cara pesado, tenho uma deficiência na perna e isso nunca foi um limitador para mim, muito pelo contrário. Dentre todos os materiais que existem no tênis de mesa, eu acabei conseguindo desenvolver um estilo próprio e que eu consigo ganhar muitos jogos, inclusive de jogadores convencionais que não têm deficiência de nível alto, justamente por esse fascínio que é o tênis de mesa, né? Por permitir com que qualquer pessoa, independentemente de raça, credo, biotipo, classe econômica, consiga jogar num nível bacana e, acima de tudo, fazer uma atividade física, né? Ainda mais que envolve, como eu falei, saúde, educação, esporte totalmente completo. Ô Claudião, eu e você, nós somos do mesmo time. Eu costumo dizer que eu tenho 1,90 m de altura e de largura. Você sempre foi Claudião ou seja, um dia já foi Claudinho? Nunca, eu só sou Claudinho pros meus tios só. Tirando isso, é Claudião pra tudo quanto é que é lado. É igual eu sou Juninho também pra família. Pro restante, eu sou Vieirão, porque é gigante. Ô Claudião, me diga uma coisa. O que faltou pra biscoitar a medalha melhor não, o passaporte pra Tóquio, hein, Claudião? Faltou pouco, hein? Faltou pouco. Foi a segunda vez que eu bati na trave, né? Eu ingressei no tênis de mesa paralímpico em 2014. E em 2015 eu fui vice-campeão. Por o Brasil ter sido país sede, o Brasil teve direito a uma vaga nos andantes, né? E a vaga, teoricamente, era para ter sido minha, porque eu estava na frente do ranking mundial, do ranking nacional, do rate nacional, medalhas conquistadas, fui titular do PAN de 2015 na equipe e, infelizmente, fui preterido, né? E o técnico, infelizmente, ele recebia propina de atleta e acabou levando outro atleta no meu lugar. Graças a Deus mudou a gestão, não é mais esse treinador. E agora eu jogando o PAN de 2019, eu era o favorito, número 1 do Brasil, número 1 das Américas, que estou até hoje, 22º melhor do mundo. Joguei bem os 4 primeiros jogos até chegar na final, sem perder sets, ganhei 3-0 todo mundo. Infelizmente ali na final
eu não consegui jogar bem, não consegui focar no jogo, passou um filme na minha cabeça ali, infelizmente naquele momento eu não fui capaz de controlar as minhas emoções e pensar na estratégia. E o meu oponente, que não tinha nada a ver com isso, jogou super bem, mereceu a vitória e acabou ganhando. E aquilo me machucou demais, porque eu sei que eu não perdi só para o meu oponente, eu perdi para mim mesmo. E é isso que machuca, né? Mas como eu falei, a gente é treinado a vencer, a encontrar solução. Eu já ressignifiquei isso, batalhei, disputei a seletiva para Tóquio. 2 meses antes da seletiva, lesionei seriamente meu ombro, consegui me recuperar um mês antes, mas treinando do jeito que estava. Fui, perdi entre os 16 de virada, joguei, mas acima de tudo eu batalhei. Infelizmente não consegui a vaga, mas eu batalhei. Agora estou focado aí para, se Deus quiser, para conseguir a vaga para Paris 2024. Estou trabalhando forte para, se Deus quiser, chegar em 2023 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, ganhar a vaga para os Parapan-Americanos e, se Deus quiser, também ganhar a medalha de ouro, para daí sim realizar meu grande objetivo de vida aí, que é disputar uma Paralimpíada e lutar por um bom resultado também. Se Deus quiser, vai dar certo. Claudião, no próximo final de semana, sábado e domingo, você vai ministrar uma palestra, uma clínica, melhor dizendo, uma clínica de tênis de mesa aqui em São José dos Campos, na Master Pong. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa clínica, Claudião. É isso mesmo, Vieira. Estarei aí dias 23 e 24 de outubro, agora próximo final de semana, na Master Pong, uma academia recém-aberta aí, construída, muito legal, dos meus queridos amigos Leandro Carvalho e do Carlos Torres. Até quem é da região aí que quer praticar um tênis de mesa bem legal, com uma estrutura bem bacana, procura o pessoal da Master Pong. Vocês com certeza vão praticar uma modalidade numa estrutura muito bacana aí, tá bom? E o objetivo dessa clínica é passar um pouquinho desse meu conhecimento de 24 anos jogando a modalidade, né, de experiências internacionais, de seleção brasileira, poder passar um pouquinho dos treinamentos, do que eu tenho de experiência nos treinamentos para os atletas, técnicos, quanto também falar um pouquinho de alguns materiais específicos, né, que são os pinos, que são tão temidos no tênis de mesa, que ainda no Brasil existe uma falsa crença ou uma crença errada sobre esses materiais. Então eu venho também para justamente desmistificar isso e mostrar que tanto quem usa quanto quem treina ou joga contra pode conseguir praticar no nível elevado mesmo com esses materiais. Então é realmente poder passar esse conhecimento para as pessoas. E essa também, Claudião, você falou do pino. Quem não está muito inserido no contexto do tênis de mesa, está acostumado mais com ping-pong, a brincadeira, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. É uma raquete igual para todo mundo, a mesma bolinha, a mesma mesa, mas aí quando você entra e fica inserido no tênis de mesa, você descobre que existe uma infinidade de materiais. E o pino é um desses materiais, como você bem disse, é bem temido. E você que é um especialista em jogar com o pino, você vai dar técnicas para o pessoal que quer jogar contra o pino e também quem joga com o pino para aprimorar dentro dessa clínica, né, Claudião? Isso, perfeitamente. Para o pessoal aí que não conhece entender um pouquinho, no tênis de mesa existe alguns tipos de borrachas, né? A borracha lisa, que dá muito efeito, né? Que é o que o pessoal utiliza mais. Aí tem os pinos, que são os pinos curtos, que é o que eu uso, é um pino mais baixinho, mais achatadinho, gordinho. Ele é mais responsável por neutralizar efeito e dar velocidade. O pino longo, que é conhecido por ser mais longo e mais fininho, que ele tem como característica inverter o efeito, a gente fala popularmente, né? Transformar o efeito da bola. E o pino médio, que é intermediário entre os dois, que é o menos usado. E também tem a borracha lisa, só que totalmente sem efeito, que é anti-spin. Então, cada material a gente tem uma técnica para quem joga com e para quem joga contra. Então, justamente, eu vou passar essas dicas, os treinamentos para o pessoal aprender tanto a usar quanto a enfrentar, para daí sim conseguir jogar no nível bem bacana os dois lados. Ô Claudião, vou pegar umas dicas com você, que eu tô jogando, eu jogo tênis de mesa também, eu brinco, né, eu sei que joga, eu só passo a bolinha pro lado de lá. Eu tô jogando com um pineiro, nós fazemos um campeonatinho, tá 10-0 pro homem, eu não consigo ganhar do homem, é um inferno aquele pino dele, viu, Claudião? Vai fazer a clínica lá que você vai aprender lá, que você vai virar vai ficar 20-10 para você daqui a pouco. Puta, vou fazer inscrição já, vou falar com o Leandro e com o Carlos, vou fazer inscrição já. Claudião, eu queria ficar batendo papo com você a tarde inteira, mas infelizmente o tempo corre e eu preciso ir pro intervalo. Eu quero te agradecer, obrigado por esse bate-papo e aproveita esse espaço, faça o convite aí para quem quiser participar da clínica do Claudião, que ainda dá tempo.
Galera, como o Vieira falou, quem quiser participar, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre tênis de mesas, principalmente também sobre esses materiais que eu falei, inscrição na Master Pong com o Leandro Carvalho e também com o Carlos Torres, vai ser muito bacana, vai ser bem intensa e espero que todo mundo se divirta acima de tudo e que conheça um pouquinho mais desses materiais. Conto com vocês lá, pessoal. Não percam tempo, façam a inscrição de vocês e garantam suas vagas. Aproveitando que o Claudião falou, se quiser fazer a sua inscrição, ainda dá tempo, é nesse próximo final de semana, sábado e domingo. Ligue no telefone 996340725. 996340725. Fale com o Leandro ou com o Carlos da Master Pong. Você faz a sua inscrição, você vai ter o prazer de conversar com o Claudião, receber os seus ensinamentos e principalmente trocar experiências e conhecimento de vida e do tênis de mesa. Claudião, grande abraço para você, obrigado. Abraço, obrigado a todos. Até mais, ótima tarde. Valeu, pra nós. Começamos com Cláudio Massad, mesa tenista paralímpico, com várias conquistas pelo Brasil, 4 medalhas de ouro, 2 de prata nos Jogos Paraolímpicos, nos Jogos Parapan-Olímpicos, e o Claudião joga demais, gente da melhor qualidade. Próximo final de semana estará aqui em São José dos Campos, ministrando uma clínica na Master Pong Academia de Tênis de Mesa. Agora, 4h31, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. CBN, Parada dos Esportes. Joyce Hasselman apresentar fraturas no rosto e no corpo, Stevenson insinuou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que os hematomas seriam fruto de uma traição ou do uso de drogas. A Conmebol divulgou que o valor mais barato para acompanhar a disputa da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras é de cerca de R$ 1.100. Hoje, a Conmebol divulgou os preços dos ingressos para as finais brasileiras das Copas Sul-Americana e Libertadores. Para a Sul-Americana disputada entre Atlético Paranaense e RB Bragantino, as entradas variam entre R$ 550 e R$ 2.200. Um casal foi acusado pelo incêndio que matou 46 pessoas em um prédio em Taiwan na semana passada. Segundo o Ministério Público, eles deixaram um incenso aceso no quarto e saíram do apartamento. O fogo teve início no primeiro andar, o que dificultou ainda mais a saída dos moradores. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios... Sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN,
Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes. Eu acostumei com essa câmera aqui no alto, pô, tô olhando aqui, ela tá lá agora, que beleza. Câmera em novo posicionamento. Mas o detalhe é o seguinte, estamos de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h36, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Edson Ramiro, hoje pela manhã, essa manhã chuventa. Chuventa é ótima, né? Essa manhã chuventa ou chuvosa, como queiram. O Edson Ramiro foi lá na Flor de P, tava friozinho, todo agasalhado, foi lá, pediu aquele 1 litrinho de cappuccino, o pessoal da Flor de P prontamente o atendeu, ele tomou esse 1 litro e encheu o cantil dele, que ele leva na bicicleta, para vir mamando desde a Flor de P para o primeiro emprego, que ele é igual o Júlio, ele tem 18 empregos. Ele foi pro primeiro, depois ele veio pro segundo, aí pediu para outros quitutes para ir comendo e tudo mais, e aí o nosso Edson Ramiro, você encontra de tudo lá na Flor de P, tá certo? 4h37, olha só. O repórter Bruno Moreira, ele vem falando sobre, lembra daquele caso, daquele atleta, se é que a gente pode chamar assim, que ele agrediu o árbitro no Campeonato Gaúcho da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, ele que deu um soco e depois um chute com o árbitro caído e virou uma comoção nacional em prol do árbitro, o Rodrigo Crivellaro. Então, ele foi punido com 2 anos não pode atuar nos próximos 2 anos. E o repórter, o Bruno Moreira, traz mais informações sobre este julgamento que aconteceu ontem. Diz aí, Bruno. O meio-campista William Ribeiro foi suspenso dos gramados profissionais de futebol por 2 anos. O ex-jogador do São Paulo de Rio Grande foi julgado nesta segunda-feira pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, depois de agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro em uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho no dia 4 deste mês. Crivellaro foi alvo de um soco e de um chute na cabeça quando já estava caído no gramado. O árbitro ficou desacordado e precisou ser atendido às pressas em um hospital de Venâncio Aires, onde o São Paulo enfrentava o Guarani. Ele se recupera em casa com o uso de um colete cervical. William Ribeiro teve o contrato rescindido pela equipe da cidade de Rio Grande depois desse episódio, que ainda é investigado pela Polícia Civil. No julgamento, o atleta disse que está muito arrependido e que reagiu daquela maneira por um apagão que ele não sabe explicar. Com informações do Rio Grande do Sul, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno Moreira. Com todo respeito ao jogador, mas apagão? Um cara que já tem reincidência de agressão, discutiu com o torcedor, bateu em torcedor, jogador complicado dentro de campo, apagão? Tudo bem, o advogado tem todo o direito de falar o que ele quiser, argumentar, mas pra mim 2 anos é pouco. Um cara desse não poderia mais jogar profissionalmente, com todo respeito. Mas o cara tem que ter direito à segunda chance, aquela coisa toda. Me perdoe, mas o cara já tem histórico, não é à toa. Então, imagina daqui a algum tempo, você que é árbitro, vai arbitrar um jogo dele, você vai lá dar um cartão pra ele, ou você vai falar algo mais ríspido com ele, você vai ficar com medo do cara vir pra cima de você e dar um soco, dar um potapete, dar uma rasteira? Não dá. Isso aí é inconcebível no futebol amador, não se pode, quanto mais no futebol profissional. Não dá. Para mim, 2 anos é pouco para um cara desse, infelizmente, não dá para atuar mais. E ainda vai a sua defesa vai recorrer dizendo que a pena é desproporcional. Desproporcional foi o que ele fez. O mundo viu o que ele fez, tá certo? 4h40. Agora, o momento mais esperado deste programa, com faça chuva ou faça sol, tenha ou não tenha informação, ele chega para desfilar o seu conhecimento. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Tem chuva, tem informação.
seguimos adiante, Vieira. Walter, você sempre tem informação. E quando não tem, você conta boas histórias para os nossos ouvintes. Só que hoje tem informação. E a informação que eu quero que você comece, por gentileza, é do Joseense. Porque o Joseense já anunciou o treinador para a disputa do Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2022, que é o Augusto Ambrogi. Se divulgou o técnico, significa que o time vai disputar a competição e parece-me que tem parceria e você vai esmiuçar o assunto agora, Vavi. Vieira, eu entendo que o principal de tudo aí, não só pelo anúncio da volta, é o projeto Arrojado, que foi apresentado pelo presidente Manuel Monteiro Café. Vale lembrar, né, que no começo do ano passado, quando a pandemia chegou e o campeonato da 2ª Divisão, inclusive, foi adiado, era para ter começado no final de março e só teve início em agosto, o Café estava deixando o futebol, entre aspas, terceirizado para o Nilton Moreira, que é o Moreira, ex-goleiro da escolinha Moreira Esportes, né? E aí o Café entendeu que era um ano meio complicado, que a responsabilidade era muito grande e resolveu pedir licença. O Atlético Joseense não disputou o campeonato da 2ª Divisão, da 4ª Divisão, no caso, a Bezinha. Neste ano, não havia público nos estádios, o Café entendeu que era melhor se segurar, pagar as dívidas, porque quando ele adquiriu, entre aspas, o clube, 13 ações trabalhistas estavam ainda complicando, colocando a situação do clube numa situação de cobrança e até mesmo de punições. E aí ele preferiu pagar essas ações, negociar com os credores, disse que quitou 10, que já negociou 3, que até o final do ano essas 3 também serão liquidadas. E para 2022 ele fechou uma parceria com a Conexão Esportes, que é do Antônio Pádua, aquele mesmo dirigente que se projetou no Jacareí junto com o presidente Edson Pereira, estavam bem no Jacareí. Aí o estádio do Jacareí foi interditado, o Jacareí ficou sem campo, acabou sendo desativado, ninguém sabe quando vai voltar, o Jacareí Atlético Clube, e o Antônio Pádua continuou na região. Ele é agente de jogadores, trabalhou com o próprio São José em uma Copa Paulista, também com o Mantiqueira mais recentemente, com o Taubaté, depois virou diretor no Velo Clube de Rio Claro, no Atibaia, e o Antônio Pádua, com a Conexão Esportes, firmou uma parceria com o Atlético Joseense. De cara, alugaram o Clube da Volques, que tem sido utilizado pelo Taubaté como um centro de treinamentos e agora será o CT, a sede do Atlético Joseense. Clube da Volques, que fica em Quiririm. E lá, a partir do dia 1º de dezembro, por 5 anos, o Atlético Joseense não só terá o seu time principal treinando, mas também irá trabalhar com categorias de base. Para o time principal foi contratado o técnico Augusto Ambrogi, que no ano passado, quando o São José foi campeão da Bezinha e subiu, ele era o treinador do Mantiqueira de Guaratinguetá, que surpreendeu, chegando inclusive às semifinais contra o próprio São José. Depois disso, o Augusto Ambrogi foi para o Vossen de Assis, na função original de coordenador. Chegando lá, a diretoria colocou uma outra pessoa junto, não se entenderam, acharam que não daria certo a parceria entre eles. O Augusto Ambrogi voltou aqui para o Vale do Paraíba e ficou aguardando propostas. E agora vai trabalhar dirigindo o time principal do Atlético Joseense. E o Moreira, o Nilton Moreira, que seria no ano passado o responsável pelo futebol profissional, agora será o responsável pelas categorias de base. Categorias sub-11, sub-13, sub-17 e sub-20. Então a escolinha do Moreira será o Atlético Joseense nas competições da Federação Paulista de Futebol, algo que o Moreira vinha querendo, porque ele tem muitos garotos, mas não tinha essa vaga nas grandes competições estaduais. Portanto, o Atlético Joseense anunciou hoje um projeto arrojado. O presidente Manuel Monteiro Café
se destacou que ele vai comandar. Não é uma terceirização, não é uma empresa assumindo o futebol do clube, sim pessoas que chegam em parceria, viu, Vieira? Perfeito, Valtencio. A única coisa que me causa uma certa estranheza é que vai treinar lá em Quiririm e vai jogar no Martins Pereira, vai jogar em Taubaté, vai jogar onde? Mas vai jogar no Martins Pereira, o Atlético Joseense de São José dos Campos. Poderia treinar em Paraibuna, em Quiririm, Jacareí, onde precisasse treinar. O Red Bull Bragantino era de Campinas, tem o centro de formações em Jarinu e agora é de Bragança Paulista, né? Depende de onde joga, né? Ninguém vê o time treinando, né, Vieira? Você vê o time jogando, né? Não, sim. Quem pode treinar na Lua e jogar no Martins Pereira, não tem problema. Mas que, por exemplo, queira ou não, para um clube de quarta divisão, no mínimo, todo jogo em casa é uma viagem, né? Por mais perto que seja, né? Mas pelo menos não vai precisar subir no ônibus para ir treinar no campo do Vila Zezinho, do Vila Vieirinha, do Vila Valtencir, né, Vieira? Os caras vão ter um centro de treinamento. Ficam lá tem estádio, quer dizer, tem campo de futebol society, tem alojamento, tem refeitório, tem departamento médico, é um CT até mesmo de time grande. Se lá for investido o que um grande centro de treinamentos exige, lá tem tudo à disposição. Então o time passa a semana inteira lá, só sai para jogar. E de Quiririm para São José é um pulinho também, Vieira. Não, sem dúvida. Aliás, o Taubaté, o Esporte Clube Taubaté treinou, ou continua treinando lá, treinou por vários anos lá no centro de treinamento da Volks. É um lugar totalmente apropriado. Quiçá todos os clubes tivessem. Se o São José tivesse uma estrutura como aquela da Volks à sua disposição, seria maravilhoso. Quanto a isso, não tem dúvida. O que causa, de certa forma, estranheza é o fato de um clube de segunda divisão, por mais perto que seja, e é perto, a gente sabe, né? Mas ter que essa logística e tudo mais, porque as coisas vão ficar tudo lá. E aí você sair de lá, deve se concentrar lá para poder ir para os jogos aqui em São José e tudo mais. Mas enfim, acho que também isso é de menos. Mas o que importa é que o Joseense é mais um time na cidade, com o nome de Joseense, para evitar qualquer tipo de problema, aquela coisa toda, né? Que já teve outro nome, o time depois voltou para ser Joseense e agora está retomando, me parece, com uma parceria mais sólida, tendo as categorias de base, que é muito importante, e botar o time profissional para jogar na Bezinha, que é o que se esperava para este ano, acabou não virando, e agora em 2022 teremos o Joseense em campo, né, Vavi? O que eu entendi assim é o seguinte, né, Vieira? O que pode alguém falar, poxa, mas o time é de São José dos Campos, mas mora em Taubaté, na terra do grande rival. Exato. Essa é a questão. Mas é Quiririm. Quiririm não é Taubaté, Vieira. E não é, né? E outro detalhe também, é aquela história. Por exemplo, se o Flamengo de Guarulhos vier a ser um time de primeira divisão, então Corinthians, Palmeiras, Português, todo mundo que tem CT ali em Guarulhos, fica complicado, né? Como é que faz, né? Pô, vai jogar na terra do Flamengo de Guarulhos, um exemplo? Então, é o de menos, Vieira. Agora, é muito mais fácil você encontrar uma estrutura pronta e fazer um bom negócio de aluguel. Não sei quanto o Atlético Joseense está pagando, mas se assumiu o compromisso é porque tem como pagar, e se tem como pagar também não é nenhum investimento de outro mundo, né? Desse mundo nosso aqui. É muito mais fácil do que construir um CT colocando tijolo sobre tijolo, tirando o mato do terreno, primeiro aquele barracão de zinco como vestiário, depois o zinco sendo trocado por ter toda essa história toda bonita, gostosa, de 500 anos, né, Vieira? Com certeza, não, isso não tenha dúvida, mas queira ou não, de primeiro momento causa uma certa estranheza, mas como você bem disse, eles devem ter amarrado muito bem o contrato, tanto para a Volks quanto para o Joseense, e tá tudo certo, vai fazer, com certeza já fizeram os cálculos, essa própria viagem que eu falei, que queira ou não, você tem que alugar um ônibus para sair de Quiririm e vir para São José e tudo mais, já colocaram na ponta do lápis, compensa, vale a pena. Acho que melhor cenário neste momento é impossível para um time como o Joseense. E tomara que vingue. Quanto mais futebol melhor na nossa região, no nosso caso aqui, São José, tiver, melhor. Bom se tivesse primeira camisa, se existisse ainda primeira camisa em alto nível, o Joseense, a própria Águia do Vale, o próprio Taubaté aqui para nossa região e assim sucessivamente. Quanto mais clubes na nossa
nossa região com força, melhor para o futebol da região. É assim que a gente pensa. E um detalhe, né, Vera? Por exemplo, ó, o Atibaia está jogando no Martins Pereira, já jogou em Americana, mas aí tem uma possibilidade de usar lá o Paulista, né? Ele sai de Jarinu ali, não é bem Jarinu, é perto de Atibaia mesmo, é um centro de treinamentos que o futebol empresa do Atibaia possui e vem jogar na casa dele, entre aspas, em São José dos Campos. E pergunte para esses jogadores do Atibaia se eles preferem jogar no Monumental Martins Pereira ou no Atibaião, Vieira. Não, sim. Para o jogador é óbvio que ele vai querer jogar no Martins Pereira, porque o Martins Pereira é um espetáculo de estádio. Com viagenzinha e tudo, pode escrever, viu, Vieira? Não tenha dúvida. Mas aí também o Atibaia, agora pergunte para o presidente do Atibaia se ele preferia jogar em Atibaia ou jogar em São José, com os custos que tem para vir jogar em São José, porque ele não pode jogar em Atibaia. Aí é uma outra questão também. Então, o que foi mais viável para ele é jogar em São José, porque oferece todas as condições, deve ter feito um bom acordo de aluguel para poder, mas é uma situação um pouco diferente, entendo eu. Lá eles não podem jogar no estádio de Atibaia, que aliás eu já fez jogo lá em Atibaia, Valteci? Já, o São José já jogou lá, já passou aperto, já ganhou, o Atlético Joseense já jogou lá também. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Vera, eu entendo a posição, mas eu coloco da seguinte forma, qual lugar hoje aqui em São José dos Campos poderia ser adquirido para ser um centro de treinamento de um time de futebol? Não né? tem. Não tem. O time já ficou 2 anos sem jogar, né? Ele encontrou disponibilidade numa cidade mais próxima. Se considerarmos que aqui a região metropolitana, a região do Grande Vale do Paraíba, é tudo a mesma coisa, né? Daqui ali, de lá para cá, você está no Vale do Paraíba. O Atlético Joseense não é o São José, não tem uma grande torcida, porque se fosse o São José e falasse que ia construir um CT perto de Taubaté, pronto, já a ideia já iria pro ralo logo de cara, né? Sem dúvida nenhuma. Mas para o Atlético Joseense não tem problema nenhum, até porque é aquela história, Vieira, se conseguir realmente se estruturar e der tudo certo, pode se transformar numa potência, né? Porque hoje a gente sabe que o futebol moderno, esse de Corinthians jogando de roxo funerária, né? Por isso que entra morto em campo. No futebol moderno hoje é bom ter centro de treinamento, viu, Vieira? Não tenha dúvida. Isso aí nós concordamos em gênero, número e grau. Aliás, concordamos também em gênero, número e grau com aquela camisa do Corinthians. Que camisa horrorosa. Os caras ficam inventando. Corinthians é preto e branco e acabou. São Paulo é tricolor, pronto, acabou. Os caras ficam inventando terceira camisa para vender camisa e os bobos vão lá e compram. Mas pelo amor de Deus, vai estrear num clássico e tudo mais. Vá pro inferno, tem que perder mesmo. Você pega Santos e Grêmio na Vila Belmiro, o Grêmio tá de branco, né? O Santos tá de azul, sei lá o que, né? Aí o Bahia vai jogar com o Palmeiras dentro de vermelho. Parece mais o Vitória, Rivaldo, que o Bahia, né, Vieira? Pois, eu não entendo esses caras de marketing. Realmente, você quer fazer uma terceira camisa? Faça um terceiro modelo, mas com as cores originais do clube. Faz um design diferente, mas usa as cores do time. Mas não, os caras ficam inventando. Põe o roxo. Eu entendi por que é o roxo. Aquela primeira camisa roxa que foi inventada lá atrás e tudo mais. Mas não, os caras inventam. É demais pra minha cabeça. Mas enfim, eles são os homens do marketing. Vamos voltar à pauta. A produtora deu uma dor aqui, puxou a orelha, Vieira. Imagina, tá rodopiando embaixo do seu pé, balançando o rabo, pisando duro aí. Mas, meu caro Valtencir Vicente, do Joseense, mais alguma coisa? Não, é isso. Teremos oportunidade aí mais adiante amanhã. E até de entrevistarmos essas pessoas envolvidas, mas no momento a notícia do dia no futebol da cidade é essa, a volta do Atlético Joseense num projeto que parece arrojado e bem amarrado, viu, Vieira? Perfeito. Amanhã, se tudo der certo, o presidente Manuel Monteiro, o Café, ele vem na primeira metade do programa para a gente conversar sobre tudo isso que o Valtencir já informou, tirar algumas dúvidas, como é que foi a parceria com essa empresa, manter aí o Moreira com as categorias de base, que eu acho que é muito importante. Realmente o Moreira é um formador de atletas, eu acho que tudo está no seu devido lugar, e o detalhe dessa parceria com a Volks, né, de ser o centro de treinamento do Joseense, um contrato 5 anos, você falou, né, Valtencir? 5 anos para mais 5.
Aquele contrato de renovação automática, se tudo for cumprido. Ou seja, imagina o Josense na primeira divisão, vai estar com o centro de treinamento da Volks para elevar a Volks, hein? De repente, vai que o projeto vinga e dá certo, um acesso em cima de outro. A gente fala assim, parece até brincadeira, parece até que tá tirando sarro, mas não. Vai que o negócio é sério, a parceria dá certo, o negócio vai fluindo, você sobe aí da Bezinha, vai numa Série A3, já pega embalado, Série A2, tudo pode acontecer, faz parte. Mas, meu caro Waltencir Vicente, 4h55, e a Águia do Vale, Waltencir, se você não falar da Águia, o povo briga. E eu falei que eu tinha notícias, viu, Vieira? Então, você se lembra que eu disse que o próprio Robertinho da Padaria, o gestor de futebol aqui entrevistado por nós, ele avisou que talvez alguns jogadores que passaram por aqui pudessem voltar, né? 2 nomes são já cogitados para efeito de retorno. Um deles, o torcedor talvez nem se lembre direito, porque a passagem dele por aqui foi muito rápida. Agora, na última Série A3, o volante Josiel, que veio do Bangu, do Rio de Janeiro, tinha jogado em outros times cariocas, campeonato sub-23, depois cresceu lá no Rio de Janeiro, veio para cá, começou a se destacar nos jogos treinos da pré-temporada, mas aí o técnico Ricardo Costa entendeu que o Josiel estava meio devagar na marcação, que ele precisava de um volante com mais disposição para dar combate. Só que o Josiel foi crescendo, virou titular e quando era um dos melhores jogadores do time, sofreu uma contusão e não teve mais tempo naquele calendário apertado para voltar e ajudar o São José a subir, a tentar subir. Então o Josiel foi embora, recuperado de contusão, parece que as conversas estão bem encaminhadas e o Josiel, volante, poderá voltar. E outro jogador que passou por aqui, a informação não é conferida pelo Robertinho da Padaria, mas nas conversas sobre o São José, ele sempre elogiava o jogador, não só pelo que fazia em campo, mas principalmente pela disposição, pelo empenho, pela vontade de fazer as coisas certas. Um jogador que poderá voltar é o Anderson Magrão, atacante, que para não ficar desempregado procurou time na Copa Paulista e foi jogar justamente no rival da Águia, no Taubaté, que já encerrou participação na Copa Paulista, não conseguiu classificação. O Anderson Magrão também pode ser um dos nomes de jogadores que já passaram pelo clube e voltariam agora na formação do novo elenco, mas são informações assim de bastidores, de cogitações, nada ainda oficializado, viu, Vieira? Eu entendo que são bons nomes, viu, Waltencir? Precisa ver se o Edson Vieira concorda com essas contratações, né? Mas eu entendo que são bons nomes. O Anderson Magrão, no São José, ele começou meio devagar, depois foi engrenando do jeitão dele, foi engrenando, acho que é um bom jogador. No Taubaté mostrou aí o seu valor, marcando seus golzinhos. E o Josiel Carmo sempre falou que era um bom volantão ali para a equipe do São José e acabou não vingando na administração aí do Ricardo Costa. Não é que ele não vingou, ele se contundiu, se machucou no momento que estava jogando mais, Vieira. Tem razão, me perdoe. Mal colocada a minha frase. Ele se machucou realmente e acabou perdendo espaço no time, mas realmente era um bom jogador, sim, naquele time do São José, e se voltar, acho que é uma boa contratação para a equipe da Águia. Bom, e antes que acabe o programa, Vieira, para destacar que hoje é um dia histórico, né, para o futebol de salão e para o esporte geral, porque afinal de contas, depois aí da paralisação pela pandemia, finalmente teremos um jogo com torcida. Logo mais, às 19h30, no ginásio do Tênis Clube, jogo pelo campeonato estadual, em sua segunda fase, o São José vai bem, ao líder, 4 jogos e 4 vitórias, nem o Magno Sorocaba conseguiu ganhar os 4 jogos que disputou, e hoje o São José recebe o Santo André em Tele, time contra o qual jogou recentemente pela Liga Nacional, já estavam classificados, e o São José perdeu lá em Santo André. Então, às 19h30, nas redes sociais do São José Futsal, tem lá todas as informações do protocolo, mas é aquela história toda, apresentar comprovante de vacinação, usar máscara, ou então, se não foi vacinado, levar lá o resultado de um teste dizendo que está bem, que não tem a tal da Covid, se aquilo, mas hoje, com 30% da capacidade do ginásio do Tênis Clube liberada, 600 torcedores que continuarão entrando sem pagar ingresso. Os 600 primeiros torcedores que chegarem lá com tudo em cima, de acordo com o protocolo de segurança, poderão assistir ao jogo
São José Futsal e Santo André Intelli pelo estadual às 19h30, Vieira. E 600 torcedores faz barulho lá no ginásio do Tênis Clube. E para quem não vinha jogando com o ginásio, para quem vinha jogando com o ginásio vazio, 600 torcedores equivale a 60 mil no Maracanã, viu, Vieira? Sem dúvida. Valtencir Vicente, volte para as cobertas para não ficar constipado. Um grande abraço para você, amanhã você volta. Se eu pudesse seguir o caminho da produtora, eu já estaria dormindo. Mas tem que trabalhar aqui no jogandojuntos.com.br, viu, Vieira? Um abraço. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Quer ficar bem informado, quer ler aquilo que você nunca lerá? Você tem que acessar jogandojuntos.com.br, o melhor site esportivo da nossa região, todo ele feito, pensado, diagramado, escrito, fotografado por ele, Valtencir Vicente, o mito. E em nome do Valtencir Vicente, da produtora que está debaixo das cobertas, eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, uniformizado e sempre bem alimentado, Ed Show Ramiro. Ponto final no Parada de hoje, vem aí o repórter CBN, na sequência o ponto final com o alegre, divertido e trepidante Rodrigo Bocardi. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Terça-feira, 19 de outubro de 2021. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que choques climáticos e ambientais podem ter efeitos duradouros na economia. A fala foi feita durante um seminário promovido hoje pelo Ministério da Infraestrutura. Para Campos Neto, esses choques podem afetar a oferta de produtos e serviços, com impacto inclusive na inflação. O presidente do Banco Central ressaltou ainda que é importante que os bancos sigam uma agenda de sustentabilidade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil e a Colômbia vão se unir para tratar da Amazônia na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26. A declaração foi feita após Bolsonaro participar de uma reunião com o presidente do país vizinho, Ivan Duque, no Palácio do Planalto. Duque está em visita oficial ao Brasil e já se encontrou com empresários e investidores em São Paulo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um cirurgião plástico que foi morto a tiros na Barra da Tijuca, na